Atualidade no Girassol Jornal, edição de terça-feira, com a situação no ensino superior, calendário escolar, o ano académico que está cada vez mais perto do fim e a greve dos professores que continua patente. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos para hoje que passam também pela proposta de solução para os casos de edifícios com estruturas metálicas em estado de risco. Intervenção na 7ª Avenida, ao regresso das obras num dos locais com mais histórico de mortes no Kazanga. Presidente da República no Quanto Cubango, o essencial da agenda de trabalho que termina amanhã. Economia nacional, perspectivas e contas com foco no petróleo que voltou à escala de baixas no mercado internacional. Também a atividade de táxis, a voz de quem opera no mar como transportador. Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje com passos na busca de soluções para o caso de edifícios e estruturas metálicas que se encontram em estado de risco, tudo por conta das recentes ocorrências. Teve lugar hoje aqui em Luanda um ato em que foram apresentadas algumas soluções de situações específicas de prédios que já não estão em bom estado de conservação e são, por isso, propostas que chegam do Brasil. Há cerca de 3 anos, o Laboratório de Engenharia de Angola concluiu, através de um levantamento, que no país existem mais de 400 edifícios em estado avançado de degradação. De acordo com o estudo, a maior parte destes edifícios encontram-se em Luanda. Com base na experiência que detém, este contabilista explica que, em média, as empresas angolanas gastam mais de 15% do seu rendimento com pagamento a serviços de manutenção. Tenho realizado com contabilidade algumas empresas, pequenas e médias empresas, sediadas aqui na província de Luanda. E muitas dessas empresas tenho notado que as despesas de manutenção e conservação, principalmente em infraestruturas metálicas, tem sido em média 15-20% do total das despesas realizadas por muitas dessas empresas. Para ajudar na conservação e manutenção das infraestruturas, chega a Angola a tecnologia anticorrosiva Rustless. Pode ser aplicado, como disse, em todo tipo de metal a ser protegido, como por exemplo nas torres, nas pontes, nos navios, nos portos, todo sítio onde existe uma massa de metal, a nossa tecnologia está lá pronta a proteger aquele metal, quer dizer, aumentando o nível de vida daquele metal a ser protegido. A nossa tecnologia é a única no mundo capaz de paralisar processos corrosivos ativos e prevenir para a formação de novos processos corrosivos. Dessa forma, as obras de infraestrutura já existentes no país, nós vamos instalar a nossa tecnologia para que aqueles processos corrosivos eles se paralisem e as novas estruturas que estão sendo feitas e entregues para a população, elas já sejam entregues para a população com a nossa tecnologia. Isso vai representar um aumento da vida útil. Então, manutenções que se realizavam há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, essas manutenções serão realizadas em 2 anos, 20 anos, 60 anos. Nos próximos tempos, os portos de Luanda e de Cabinda vão beneficiar da tecnologia que começou a ser implementada no Brasil. Nesse momento, a gente vem para realizar as primeiras instalações no Porto de Cabinda, na estrutura fixa, no cais fixo, no cais flutuante e no novo cais de passageiros. Temos uma negociação também com o Porto de Luanda para proteger os cabrestantes. Foi retomado o trabalho de obras na chamada 7ª Avenida, no Kazanga, depois dos constrangimentos causados pela chuva. O que se procura é recuperar o máximo o tempo perdido e repor a normalidade no local onde já foram registadas mortes. E ainda sobre os danos causados pela chuva recente, a boa notícia passa também pela reposição da ponte que liga o Quimbango ao Golfo 2 e que esteve perto de ser engolida por uma ravina.
Orçada em 26.560.894 kwanzas, a obra na ravina que tinha provocado o desabamento de uma parte da estrada que liga Quimbango e Golf 2, na Avenida Pedro de Castro Vanduna, em Loi, no município do Quilamba-Quiache, está concluída 8 meses depois, já que tinha a duração de 2 meses. Os munícipes e os taxistas afirmam que estão satisfeitos pela conclusão da obra, apesar da demora, e pedem maior fiscalização e resolução do problema da vala que deu lugar à ravina. Estamos vendo que a obra está concluída, então foi bom trabalho. Depois não sabemos a próxima chuva, o que vai acontecer. Então temos que esperar para ver as próximas chuvas se vai acontecer a mesma coisa ou não. Conforme principiaram, se fosse até mexerem na vala mesmo, seria uma coisa bonita. Tem que se mexer a vala, sim, senhor, porque só isso aqui não basta. E a obra, quando ficou parado, que fomos muito prejudicados, que não conseguimos trabalhar. Mas pelo menos pelo tempo, pelo que o governo fez, que já está tudo bem, estamos passando. E para poder nos ajudar, para não prejudicar o nosso trabalho, porque nós somos obrigados a pagar taxa de circulação, que a já tem que estar mais em condições. E a administração municipal do Quilamba-Quiache garantiu o seguinte. Neste momento foi feita a reposição do pavimento, foi feita a reposição efetiva do sistema de drenagem das águas pluviais, está-se a fazer a contenção dos taludes, conforme viram em betão ciclópico. E faltam trabalhos finais que é a limpeza e desassoreamento da vala. Então isto a população dentro de dias vai ver resolvido. E sobre o reinício das obras paralisadas há mais de 5 meses na 7ª Avenida, no município do Kazenga, a administração municipal tinha prometido o seguinte. Temos agora a empresa Angolaca como responsável daquela empreitada. A empresa está a trabalhar durante esse período para então dar início das obras como tal. As obras têm um prazo de execução de 9 meses, a contar com este mês de abril. Semanas depois desses pronunciamentos, as obras aqui na 7ª Avenida foram retomadas por uma outra empresa. Estamos a falar propriamente da Angolaca. E os moradores pedem maior agilidade e fiscalização por parte da administração local para que os problemas anteriores possam então ser evitados. Eu espero que a empresa nova que melhore a situação da estrada, porque a primeira empresa que veio aqui se destruiu isso e fez tempo para a outra empresa vir aqui para ver se tomassem os trabalhos. Segundo a fiscalização da administração municipal do Kazenga, no local, as obras vão ser concluídas dentro de 10 meses. 10 meses é muito, porque nós aqui estamos vivendo mal. Muito mosquito, as pessoas não estão conseguindo andar em condições. 2 meses, 1 mês pode fazer, porque nós também estamos passando muito mal, muita dificuldade, muita morte também. Só semana passada com mais aí um bebê. De lembrar que a paralisação das obras na 7ª Avenida já provocou mais de 3 mortes. E do distrito urbano da Sapu, no Quilamba-Quiache, chegam preocupações. A população nesta zona de Luanda queixa-se da falta de serviços sociais. Os problemas mais destacados passam pelo difícil acesso à água, falta de escolas e elevado índice de criminalidade. Vários são os problemas enfrentados diariamente pelos munícipes do bairro Enjimaca, distrito urbano da Sapu, município do Quilamba-Quiache. Entre eles está a distribuição de água potável, o índice elevado de criminalidade e a falta de escolas públicas. Estão na lista dos problemas enfrentados pelos munícipes. Aqui no nosso bairro Enjimaca, nós não temos escola do governo, só temos colégios. Os colégios que nós temos. E a igreja a católica, tem alguma escola da católica. Só a escola do governo só tem lá na Ana Paula e aqui no Calemba 2, só. E gostaríamos de ter uma escola do governo. Voltou de novo essas lutas de gangue, confusões nas ruas, brigas desse quarteirão daqui com aquele quarteirão daí de baixo. A polícia, se não chega a tempo, há pessoas que saem feridas, há pessoas que não aguentam saírem do seu local de casa para ir ao local de trabalho, porque esses grupos impedem mesmo a população de sair de manhã, recebem telefone, tramam com as pessoas, etc, etc.
Não sei se por que aconteceu isso, porque o Sinense quando vem colocar água, colocou nós todos de uma vez, mas ao sair, outras casas saem, outras casas não saem. Andamos ir lá na administração, andamos ir declarar, mas sempre andamos falar, só espera, andamos esperar. Este cenário também fazia parte da lista de problemas destes moradores que tiveram de esperar mais de 10 anos para a alegria chegar com a construção desta ponte metálica. As crianças, quando estão a passar aqui, outras pessoas que saem em outros lugares, quando passam aqui ficam com dificuldade. Agora estamos alegres com esse ponte que nos meteram. Gostamos pela iniciativa da administração que pensaram para poder construir essa ponte, mas não estamos muito satisfeitos assim, porque nós queríamos uma coisa mais grande, pelo menos que possibilitava a passagem também dos carros. Sim, e não só. Eu creio que esta ponte não será muito duradoura por causa das enchentes d'água que tem passado por aqui na vala. É nessas condições que os moradores desta localidade faziam a travessia todos os dias e que arriscavam as suas vidas há mais de 10 anos. Na mesma senda, a administração informou que brevemente será resolvida a questão da água e das escolas. Nós recentemente trabalhamos com a equipa técnica da IPAU e a fim de ver quais os pontos mais próximos para se fazer a interligação nas zonas críticas. Então, eu penso que nos próximos tempos vamos ter mais informações. Sobre as escolas públicas, nós estamos agora a um projeto para concluir a primeira fase do PIME. E já temos inscritos na fase 2 do PIME, mais escolas públicas que estamos a trabalhar com as comissões de moradores na identificação dos melhores espaços ou naqueles pontos que achamos serem os mais críticos. Nesta zona que faz menção, tem escolas públicas próximas e até tem uma obra, é uma das obras do PIME, que nós estamos em fase de conclusão também, é uma escola até 12, muito próximo deste espaço que faz menção. Então, dentro de alguns meses, a população já vai beneficiar deste objeto social que é muito importante, ou essa infraestrutura social que é muito importante. E na província de Cubango, a preocupação da população passa pelo aumento de casos de febre tifoide por causa do consumo de água imprópria. A população aponta ainda, além disto, o aumento da criminalidade e a falta de estruturas, como fatores que tornam a vida da população mais difícil. Mais da metade dos 350 mil habitantes do município de Menonga, província do Cubango, consome água tirada diretamente de rios, riachos, cacimbas e lagoas, o que tem estado a contribuir para o aumento de muitas doenças, com realce para a febre tifoide e sarna. Bom, a vivência de Menonga é muito complexa. De princípio, ao hospital, a pessoa quando vai ao hospital vai muito cedo, mas o atendimento não atende bem. E depois temos um problema da água. Por exemplo, no nosso bairro estamos quase há 2 anos, a água não passa. Podem nos dar água hoje, mas ficamos 3, 4 meses sem água. A pessoa tem que estar a comprar. A água nós temos, mas não abrangiu em todos os bairros. Tem bairros que não temos água. E normalmente esse caso, acho que dentro deste ano, né, teremos água em alguns bairros, mas para esse ano ninguém tem a certeza. O Executivo está a fazer tudo no âmbito do PIME, não é? Para poder se contrariar esta situação. Não basta só nós darmos água potável para o combate das doenças diarreicas agudas, mas é necessário também que o saneamento básico seja eficiente, porque há pessoas ainda que continuam a defecar ao ar livre. Quando se defeca ao ar livre com as águas da chuva, essas águas vão parar aonde? Nas cacimbas, nos rios. Então, esse é um dos problemas também que a população, por sua vez, também tem uma cota à parte de poder construir latrinas para não defecar ao ar livre e depois, então, contaminar-se através da água. A criminalidade é outra dor de cabeça aqui nas terras do progresso. Ao anoitecer, por exemplo, assaltos à mão armada são frequentes aqui, nesta rua do bairro Pandera, sobretudo nos bairros Comboio, Boa Esperança, Boa Vida, Castilho e Calupassa. Estão se matar à toa,
podem pedir uma multa. Encontra uma moto que lhe dá boleia, vão me levar no sítio, tá? Chega lá, ultrapassam com a moto, matam o motoqueiro, eles levam a moto. Em plena segunda-feira, há quem tenha preferido tirar o dia para relaxar com um banho à moda antiga. Situação no ensino superior. Quando contam-se os dias para o término do ano académico, as contas fazem-se com reticências face à greve de professores, que continua patente. No seio dos estudantes, o receio é chegar ao fim com metas comprometidas, apesar da garantia do Ministério do Ensino Superior, que mostra-se seguro e afirma que, mesmo com a greve, nada está perdido. Há mais de 12 meses que os professores do ensino superior fazem greve em Angola, uma situação que se arrasta apesar de diversas reuniões entre as partes. Entre os mais prejudicados estão os estudantes das universidades públicas. Nós estamos sem matéria. Muitas vezes nós temos vindo aqui na faculdade à busca de conteúdos que seriam os professores, no caso, que poderiam nos dar, mas por conta da greve está nos condicionar. Estamos preocupados, uma vez que falta pouco tempo para o ano letivo, para o ano acadêmico terminar. Sem matéria fica complicado, nem estamos a ver como é que nós faremos as provas. Até podemos passar de ano. Agora, o que estamos a ver é que estamos a ficar prejudicados em termos de bases, né? Está a ser bastante prejudicial para nós, bastante mesmo, porque acabamos de não ter aquele aproveitamento acadêmico que deveríamos ter. Nesse caso, de alguma forma, nós ficaríamos mal formados, porque não teríamos a quantidade de mesmas aulas que os colegas nos anos anteriores tiveram. Perante esta situação, os estudantes universitários estão a perder a paciência e querem um regresso às aulas. A fase da greve chega a ser muito constrangedora para mim como estudante, porque infelizmente nós não estamos a ter todas as aulas. Alguns professores têm aparecido, mas principalmente os professores das cadeiras anuais, isso é mais complicado, porque são duas a três provas, então é muito complicado para nós, porque chega a ser peso de matérias. Durante um bom tempo já se foi, creio eu, 3 meses ou 2 meses, e acaba nos prejudicando porque estamos com escassez de matérias e estamos, né, sem ter aulas, e aproxima-se o fim do ano letivo e de qualquer forma acaba nos prejudicando porque não sabemos ao certo como é que será o resultado no fim. O que os jovens esperam é que o Ministério do Ensino Superior e o sindicato cheguem ao entendimento para o bem de todos. O governo e os professores do ensino superior têm que entrar em um consenso. É um consenso. Não só para beneficiar nós como estudantes do ensino superior, mas também nós para beneficiar o país. Isso é que nós queremos. 48 dias ficar em casa sem fazer nada é muito difícil. Para o Ministério do Ensino Superior é que, por favor, eu como estudante peço encarecidamente que resolvam os problemas, não, independentemente de qual for esses problemas, resolvam os problemas, porque a prejudicação estamos a ser nós como estudantes. Não teremos todas as aulas, não teremos todos os exames, então que resolvam. Que os professores têm que atribuir uma nota aos alunos, porque estamos mesmo sem matérias e também não sabemos ao certo como é que será as provas nesse semestre, porque não temos mesmo matéria durante todo o semestre que ficamos em greve. Os professores do ensino superior podem interromper temporariamente a greve, que já dura mais de 70 dias nesta sexta-feira, caso o governo decida apresentar uma nova proposta salarial para a classe. A decisão foi tomada durante a Assembleia Geral do Sindicato, realizada na última sexta-feira. Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Eduardo Alberto, citado pelo Jornal de Angola, não há qualquer interesse por parte dos docentes em anular o presente ano letivo. Resultados no processo em curso de cadastramento de mototaxistas e embarcações artesanais. Uma iniciativa que prevê a garantia de mais uma organização, segundo o Governo Provincial de Luanda. A nossa equipa ouviu hoje os operadores de embarcações artesanais sobre o assunto. A atividade pescatória com realce para artesanal tem servido de alternativa para muitos jovens conseguirem sobreviver apesar dos obstáculos que encontram ao longo da profissão. E é sobre esta profissão que o governo da província de Luanda tem levado a cabo, a nível das administrações distritais, o programa massivo de licenciamento e cadastro de embarcações de pesca artesanal
que deixa satisfeito estes embarcadores. Porque nós, embarcadores e marinheiros, precisamos mesmo disto, porque tem marinheiros que vêm no mar, atenção, não tem fundo, não tem caixa social. Dizendo que vai garantir muita coisa, acredito que nós que transportamos o gelo para meter nas chatas, que vão, muita dificuldade lá tem. Suponhamos que a distância. O programa de licenciamento de mototaxistas, taxistas e embarcações de pesca artesanal termina já no próximo dia 14 deste mês. Mas, no entanto, são muitas as dificuldades encontradas pelos pescadores que apontam, por exemplo, como o tratamento da cédula marítima e ainda a falta de informação que para eles deve ser mais divulgada. Já estes pescadores da capitania de Cacoaco sugerem a colocação de brigadistas ligados ao setor para a facilitação do processo de licenciamento. Há uma campanha nas administrações municipais que nós aqui nem temos conhecimento. E uma vez nós entrarmos, sermos surpreendidos pela polícia fiscal, tem sido muito constrangimento de facto. Mas com boa política, eles virem nessas áreas a fim de falarem com o pessoal, com uma política bem aceitável. Eu acredito que todos vão estar legalizados. Isso devia ser assim, pessoa que vai lá para tratar um documento, pelo menos passa, um registrozito, para estar aqui, pode ser atropelado para a capitania e tem um documento na mão que diz que não, o senhor tratou. Já não é só tratar, entregar o dinheiro, pagar no banco e os documentos nunca aparecem. É o problema que nós temos aqui. Por esta altura, mais de 300 embarcações já foram licenciadas. Não, esse registro não é para indivíduos que estão a comprar hoje lanchas e querem se registrar. É para aqueles indivíduos que já exercem essa atividade. Por razões de burocracia, por outras razões, não conseguiram ter essa licença e vão fazendo de forma ilegal. Por isso que o Estado abriu. Não é para novos registros. Desde o início, desde o dia 27 até hoje, nós estamos mais de 300. O presidente da APASIL, Associação de Pesca Artesanal, Semi-Industrial e Industrial de Luanda, defende, por outro lado, a identificação dos locais de embarque e desembarque para um controlo cerrado do pescado. Toda embarcação tem um porto-base. E este porto-base é preciso que é determinado. Por exemplo, a minha embarcação saiu a partir do porto da Mabunda. É na Mabunda onde eu me registro. A minha saída tem um número de registro de saída, tem outro número de registro de entrada. É na Mabunda onde todo mundo sabe que tem um rolo de matrícula, que no rolo de matrícula vem a dizer quantos marinheiros saíram, hora de regresso, idem. Isto nós vamos ter o controle, as autoridades terão o controle, quem saiu, quando chegou e o que é que trouxe. O Presidente da República testemunhou hoje no Cuando Cubango o exercício de manobras militares na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas angolanas. É um evento enquadrado na agenda de 48 horas de trabalho que o Presidente da República cumpre naquela região do país, onde amanhã o chefe de Estado vai orientar a reunião sobre a situação geral das Forças Armadas angolanas. Às 10 horas e 44 minutos, aterrava no campo de coesão e preparação combativa da ASFA o comandante-em-chefe das Forças Armadas angolanas, que depois de verificar a prontidão das forças, ordenou o início das manobras em Soba Matias. Manobra tática! A preparação da manobra incidiu-se na preparação de uma brigada para demonstrar a defesa e uma contraofensiva em caso de uma agressão inimiga. E no âmbito da cooperação, a Marinha vai demonstrar as ações navais e a Força Aérea, no seu papel de apoio às forças terrestres, vai envidar esforços, unir-se aos esforços das forças terrestres e conjuntos para alcançar o objetivo, que é a expulsão de um eventual inimigo que venha penetrar no nosso território. Eram 11 horas e 35 minutos quando o reconhecimento foi feito. Em seguida, a Força Aérea rasgou os seus de Menong, aniquilando o inimigo.
Em terra, o exército não dá tréguas ao inimigo. Os antitanques entram em ação e levam consigo Uragã, BM-21 e ZU-23, que bombardeavam o terreno inimigo. Enquanto isso, as forças especiais ganham terreno, expulsando o inimigo para fora do nosso território. Esta é uma ação conjunta entre os 3 ramos das Forças Armadas angolanas. Pelo que estamos a ver, o inimigo está a ser aniquilado na frente de combate. E como dizem os militares, o inimigo pode vir pelo céu, terra ou inferno, jamais passará por Angola. Foram envolvidos nesta manobra de infantaria perto de 1000 efetivos do Exército, Marinha de Guerra e Força Aérea Nacional. As Forças Armadas angolanas emanam da vontade do povo, são do povo e servem o povo ao defenderem com abnegação, determinação e firmeza o solo pátrio angolano. Essa missão, cujo principal objetivo é a defesa militar da pátria, a manutenção da paz e a preservação das instituições democráticas do Estado, passa por uma preparação combativa contínua das Forças Armadas para o seu adestramento e adequação aos diferentes contextos de conflitos, de guerras e que ainda continuam a caracterizar a nossa região em particular e o mundo em geral. E na Assembleia Nacional, os debates na especialidade sobre a nova proposta de Lei Geral do Trabalho seguem. E hoje as reflexões foram em torno do ponto 9 do documento, relacionado à suspensão da atividade laboral. E temos reações sobre o assunto. A nova Lei Geral do Trabalho, que se encontra em discussão na especialidade, prevê a melhoria da relação laboral entre empregadores e trabalhadores. Ela acarreta consigo vantagens mútuas, ao contrário da atual, que já não se adequa à realidade atual. Na antiga lei, ou na lei vigente, nós temos 4 medidas disciplinares, que é a demonstração verbal, a demonstração registrada, redução temporária do salário e o despedimento. A nova lei traz uma proposta de 6 medidas disciplinares, que tem com vista o quê? A manutenção do emprego do trabalhador. Para além dessas 4 que eu citei, ela acrescentou 2, que é a questão da suspensão sem remuneração, com a perda do salário no caso, e da despromoção temporária do cargo. Hoje, no penúltimo dia dos debates na especialidade, os parlamentares analisaram questões relacionadas à suspensão da relação jurídico-laboral, interrupção de contrato por facto relativo ao trabalhador, suspensão de contrato por motivo relativo ao empregador. Qual deve ser o entendimento? A licença de maternidade também implica a suspensão e perda do salário? Queria uma melhor clarificação sobre esta questão. Há sim, de facto, aqui uma suspensão da relação jurídico-laboral. E essa suspensão é op legis, né? Decorre por efeito direto e imediato da lei. Só assim é que se justifica a consequência do artigo 271, né? Que fala aqui da suspensão da perda do direito ao salário e à remuneração. Só assim que se explica a consequência do número 1 do 271 e só assim que se explica que ao abrigo do artigo 32 do decreto 811, que é das prestações familiares, o Instituto Nacional de Segurança Social assuma o processamento da remuneração da trabalhadora que tiver em licença de maternidade naquele período. A discussão na especialidade desta proposta de Lei Geral do Trabalho termina nesta quarta-feira. Este documento traz como grandes novidades a licença de paternidade e também a obrigatoriedade dos patrões garantirem aos seus funcionários o seguro contra acidentes de trabalho, medidas que foram prontamente aplaudidas pelos cidadãos angolanos. Vai ser muito agradável, porque uma vez que somos os dois, né? Então, se haver essa nova lei de que quando a mãe
vai dar à luz, o pai também tem direito de ficar alguns dias em casa. Para mim já é muito bom. É um ponto positivo, né? Visto que outrora nós não tínhamos direito a nenhum dia, né? Assim posso dizer. Era apenas a progenitora, que é nesse caso a mãe. Agora nós como pais teremos mais tempo de ficar próximo ao novo membro da família. Essa é a vantagem. Quer trazer a questão da própria estabilidade do emprego, porque uma coisa é a lei e outra coisa é a execução da mesma lei. E não só a lei, queríamos também, se calhar, a exortar ou apelar aos órgãos judiciais, estava a falar da questão da sala de trabalho, na questão da celeridade na resolução dos problemas. Então é imperioso que esse quesito possa se colocar em prática. A discussão da proposta, que está sistematizada em 326 artigos e 11 capítulos, deverá seguir ao plenário para a aprovação final e global nos próximos dias. O petróleo voltou à escala de baixas no mercado internacional. O Brent, de referência para as exportações angolanas, está novamente abaixo dos $80. As negociações abriram hoje em $76 o barril, uma diferença de apenas $1 em relação ao valor de referência aprovado no OGE 2023. O petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas, iniciou a semana nos $76 por barril, uma ligeira recuperação após a semana passada ter registrado perdas consecutivas, tendo chegado até $72, $3 abaixo daquilo que o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2023 estima, que é a média de $75, com uma produção petrolífera anual de 1,18 milhões de barris de petróleo. Esta desaceleração e oscilação do preço do petróleo tem suscitado alguma tensão a nível dos mercados, uma vez que as previsões realizadas por instituições financeiras estimam que o petróleo pode chegar a níveis abaixo dos $70. Houve um decréscimo, não é? E muito além daquilo que é expectável, pelo menos para a nossa economia aqui, porque fizemos um orçamento geral do Estado contando com o preço do barril de petróleo na ordem de $75 por barril, e a coisa de 1 a 2 semanas já estávamos em quase $70 por barril, o que já era preocupante para a nossa classe governamental, ou seja, do ponto de vista do orçamento, já estava aquém do esperado. E essa oscilação, como disse, é fruto do próprio contexto internacional. Todas as vezes que as grandes economias, como é o caso dos Estados Unidos da América, vão enfrentando alguma dificuldade do ponto de vista macroeconômico, as pequenas economias vão ressentindo, e Angola não está isenta a essas turbulências do próprio mercado internacional. A invasão russa na Ucrânia, que continuam a fazer eco a nível do comércio e do mercado internacional. Temos verificado a oscilação a nível das principais bolsas de negócio no mundo, bem como dos principais mercados financeiros, onde o petróleo, não é, também vai ressentindo essas turbulências a nível do mercado internacional. Por que para nós é preocupante? Porque nós temos uma economia que continuamente está exposta ao petróleo, ou seja, dependemos essencialmente do petróleo como principal produto de exportação. A ministra das Finanças, em entrevista à RTP África, disse que tem vindo a traçar um caminho para reduzir de forma gradual a dependência do petróleo. Este é um caminho que temos vindo a percorrer. Nós temos vindo a reduzir gradualmente essa dependência. Já tivemos, há cerca de 8 anos atrás, as receitas petrolíferas a contribuírem com 75% das receitas fiscais totais. Hoje já estamos a reduzir, já 60-40, e estamos muito perto de atingir os 50-50. Hoje já estamos 60 receitas petrolíferas, 40 receitas não petrolíferas. Perspectivas na economia nacional com revelações recentes da Ministra das Finanças sobre a tendência de crescimento, que para o presente ano estima-se em 3,3%. É o contrário do que prevê o Fundo Monetário Internacional, que fala em 3,5%. Acompanhe a seguir extratos da entrevista que a Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, concedeu à RTP, com respostas sobre estas e outras questões de fórum económico. Estamos a prever em 2023 ter um crescimento de 3,3%. Na verdade, não é tão diferente assim.
mas preferimos manter uma abordagem conservadora. Já fechamos 2022 bastante abaixo dos 20%, fechamos em 14%. Taxa de inflação, e agora em fevereiro de 2023 já estávamos nos 11,5%. Angola tem vindo a traçar um caminho para reduzir de forma gradual a dependência do petróleo. A informação foi avançada pela Ministra das Finanças em entrevista à RTP. E esse é um caminho que vai sendo construído à medida que começarmos a colher os frutos da nossa agenda de diversificação econômica. Já temos visto algumas iniciativas interessantes no agronegócio, na indústria, também no setor pesqueiro. O que nós estamos a fazer é colocar toda a nossa energia a melhorar o quadro regulatório, a ter um bom ambiente fiscal, a ter as infraestruturas necessárias para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Vera Daves de Souza informou a pretensão de o país não só reduzir as importações, mas também tornar-se autossuficiente na produção de certos produtos e até exportar para outros países, de formas a captar mais divisas para Angola. O esforço que estamos a fazer agora é de colocar as estradas onde elas são necessárias, é de colocar energia e água onde ela é necessária, para que aí o setor privado se possa engajar nesse esforço. Nos últimos anos, o setor agrícola tem estado consistentemente a crescer, ter performance positiva em torno de 5%, mesmo quando o setor petrolífero tem quedas. O setor agrícola cresce sempre, o setor petrolífero às vezes cresce, às vezes não cresce. Então, temos aqui uma tendência interessante que temos que continuar a capitalizar e ver isso refletir-se nas nossas receitas fiscais e também balança de pagamentos. Decorre em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a 12ª edição do Annual Investment Meetings, um dos maiores encontros anuais de investimento do mundo. Onde Angola esteve representada pelo presidente do Conselho de Administração da Zona Económica Especial, Luanda Bengo, nomeado recentemente como membro do Conselho Executivo da Organização das Zonas Francas. O presidente do Conselho de Administração da Zona Económica participou do painel de discussão Criação de Cadeias de Valor e Suprimentos Resilientes para promover as oportunidades de crescimento econômico. O encontro anual de investimento se concentra no futuro do cenário econômico global e suas implicações para o investimento estrangeiro direto, nas perspectivas de crescimento nos mercados emergentes e na importância de atrair investimentos estrangeiros por meio de estímulo ao investimento, assim como na legislação de investimento e na flexibilidade na entrada em mercados emergentes. Este evento econômico, considerado um dos maiores do mundo, reuniu altos líderes governamentais, empresários, investidores regionais e internacionais, grandes empresas globais, proprietários de projetos, soluções de cidades inteligentes e provedores de serviços de tecnologia, bem como uma série de startups, instituições de financiamento de projetos de pequeno e médio porte, acadêmicos de destaque e visitantes dos setores público e privado. A conferência de 2023 contou com a participação de 12 mil participantes de cerca de 170 países ao redor do mundo, que conta com mais de 100 fóruns de diálogo e mais de 600 palestrantes. Manuel Francisco Pedro encara este desafio como uma oportunidade para abordar os desafios fundamentais que Angola tem enfrentado na sua jornada para alcançar o desenvolvimento e para discutir tendências e estratégias de investimento que podem ser utilizadas para maximizar o potencial da Zona Económica Especial Luanda Bengo e alimentar a diversificação econômica. Mortes de crentes no Quênia. Autoridades falam em tráfico de órgãos. Confira o desenvolvimento pormenorizado deste e de outros assuntos. O resumo da atualidade internacional com a Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite aos dois. Boa noite a si que nos acompanha. As autoridades que investigam a morte de mais de 100 membros de uma seita religiosa no Quênia suspeitam de tráfico de órgãos humanos. De acordo com a Direção de Investigação Criminal do Quênia, existe um tráfico de órgãos coordenado que envolve vários atores. A conclusão é resultado do facto de vários cadáveres exumados terem sido encontrados sem alguns órgãos. Veja a seguir outras notas internacionais.
Mais de 700 mil pessoas fugiram das suas casas no Sudão para escapar dos combates entre o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido e o exército sudanês, segundo a Organização Internacional para as Migrações. A organização não deixou claro se estas pessoas foram para as 7 fronteiras internacionais do Sudão, por onde passaram pelo menos 150 mil pessoas, de acordo com dados da Agência das Nações Unidas para os Refugiados. A Organização Mundial da Saúde disse que 604 pessoas foram mortas e mais de 5 mil ficaram feridas desde o início do confronto, a 15 de abril. O presidente russo Vladimir Putin prometeu nesta terça-feira uma vitória na guerra com a Ucrânia diante de dezenas de pessoas que se dirigiram ao Parque Gorky, em Moscovo, perto da Praça Vermelha, onde se realizou o desfile militar russo do Dia da Vitória. Durante a celebração do Dia da Vitória sobre os nazistas em 1945, Putin disse que a guerra na Ucrânia foi preparada pelo Ocidente para destruir a Rússia. Ao falar para as tropas russas, Vladimir Putin disse que agora nada é mais importante que a tarefa militar destas. Putin falou ainda que o futuro do Estado e do povo, bem como a segurança do país, dependem dos militares russos. O Parlamento Europeu aprovou o avanço no processo de deliberação do mecanismo de apoio à produção de munições, com 518 votos a favor, 59 contra e 31 abstenções. O mecanismo apresentado pela Comissão Europeia a 3 de maio propõe disponibilizar imediatamente 500 milhões de euros para modernizar as fábricas que produzem munições de artilharia que já existem nos Estados-membros. A proposta de Bruxelas faz parte de um esforço conjunto dos Estados-membros para assegurar o fornecimento de munições à Ucrânia, que está há mais de um ano a tentar repelir uma invasão da Rússia. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas afirmou que, neste momento, não é possível estabelecer uma negociação para acabar com a guerra na Ucrânia. Durante uma entrevista no Reino de Espanha, António Guterres disse que as duas partes estão convencidas de que podem vencer e estão completamente envolvidas na guerra. Apesar disso, Guterres afirmou que tem esperanças de um diálogo no futuro. 209 pessoas foram executadas no Irão até o momento, segundo um porta-voz do Escritório dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que descreveu o cenário como abominável. De acordo com Ravina Shamdasani, em média, até agora, neste ano, 10 pessoas são mortas a cada semana no Irão, facto que torna o país um dos maiores executores do mundo. A maioria das execuções é feita pelo cometimento de crimes relacionados às drogas. Kinen Simeão, está tudo dito. Boa noite. Boa noite, Janete. Obrigada pelas tuas informações. Ora, e falamos a seguir do desafio na gestão e controlo dos fenómenos relacionados às alterações climáticas. E que juntam em Luanda representantes da SADC para troca de experiências, que têm como palco o INAMET. Angola foi selecionado como país focal para acolher o Fórum sobre os Serviços do Clima da região da SADC, que tem por finalidade geral contribuir em prol dos esforços dos Estados-membros da SADC para se adaptarem às alterações climáticas e às suas variações, prestando serviços de informação e previsão baseados na ciência para os processos de planeamento nacional e regional. Eventos como esse, que é um evento que tem um cariz científico muito forte, com certeza vão ajudar, porque os peritos de meteorologia da região, no âmbito daquilo que é a preocupação da organização sobre as mudanças climatéricas, têm estado a desenvolver um conjunto de ações com vista a preparar as nações, os países, preparar as organizações, de forma as populações igualmente, de forma que contribuam para que não agridam o clima. Esta iniciativa está a ser liderada pelo Centro de Serviços Climáticos da SADC e implementada em parceria com a União Europeia, o Secretariado da OEACP, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Operacional Europeia por Satélite para a Monitorização do Tempo, do Clima e do Ambiente e o Centro de Investigação Científico da União Europeia. Como sabem, a nossa região tem sido fustigada com alguns fenómenos naturais muito agressivos, nomeadamente as cheias, a seca, que assolam um pouco por toda a nossa região. E com este seminário
juntamente com parceiros internacionais, europeus, estamos a estudar as melhores formas de proteção do ambiente, as melhores formas de proteção da nossa região. O Programa de Serviços Climáticos acontece como uma antevisão à liderança de Angola à região da SADC, que acontece em agosto deste ano, onde fatores climáticos fazem parte das preocupações. Para dizer que esse projeto, o ClimaSA, é um projeto global. Eles foram divididos em várias regiões do mundo, e para a África tem a parte norte, que está no Níger, em Niamey, e a região austral, que foi a Angola escolhida para abrigar esse centro climático. Serão instalados ainda essa semana servidores climáticos, servidores para processamento de produtos climáticos, e a garantia é que Angola deve manter as condições que os países membros, os 15 países membros da SADC, tenham acesso remoto a estas informações climáticas. A ideia é que numa fase posterior, as atividades nacionais do programa ClimaSA possam ser replicadas e adaptadas aos Estados-membros através da aprendizagem das experiências recolhidas no país focal. E já na ponta final, seguimos para a província do Uís e para ver como funciona o projeto de biblioteca comunitária. O projeto foi criado por jovens, que se tornou numa das melhores alternativas da ocupação de tempos livres. Acompanhe a reportagem da Fernanda Gunga. No coração do bairro popular, na província do Uís, os moradores celebram a implantação de uma biblioteca comunitária. O novo espaço é um ponto de encontro para toda a comunidade, sendo que na província existem poucas bibliotecas e livrarias, o que dificulta a quem sai a busca do conhecimento. Como filho daqui, que nasceu e cresceu aqui, nunca foi fácil. As bibliotecas sempre foram escassas. Nós íamos ali no Dunga, existia ali uma biblioteca das Cáritas, existia a biblioteca, ou existe a biblioteca do ICED, e depois dali não conheço mais uma outra, mas ainda assim não eram muito ricas do ponto de vista de acervo, do ponto de vista de material. Eu acabei, portanto, por trazer cerca de 30 e tal livros que eu recolhi de algumas doações, ainda ficaram mais livros que vamos trazendo aos poucos, mas de diversas áreas, do ensino superior para crianças, são relacionados com criminalística, direito, romances. Então, não é só para crianças, a leitura é grátis, também para adultos. A biblioteca é uma iniciativa da jovem Elizabeth Steita, que acredita que com este marco vai trazer benefícios duradouros para os residentes locais. Por dia nós conseguimos atingir mais de 100 pessoas. As pessoas estão a aderir, porque no Uís nunca teve um projeto antes de bibliotecas comunitárias. Todos os livros que nós recebemos aqui foram livros doados, e as quiosques que estão fechadas carecem de livros. Por isso é que nós temos ainda a campanha de doação e de recolha de livros, apelar já agora para quem tiver um livro em casa, alguma coisa que se possa tirar, algum proveito. O jardim em que está localizada a biblioteca foi cuidadosamente reaproveitado para fornecer uma ampla gama de serviços e recursos educacionais, atendendo às necessidades de todas as faixas etárias. Eu gosto muito de vir nesse parque porque é uma oportunidade para ter uma leitura mais boa e para ter um conhecimento sobre as palavras, e é muito bom uma criança ler um livro assim. São promovidos aqui programas de leitura infantil, clubes de livro e atividades educativas. Além disso, a biblioteca também oferece suporte a estudantes em idade escolar e adultos em busca de aprimoramento profissional. Até certo ponto, como estudante universitário, nós estamos carentes sim de referências bibliográficas, sendo que há trabalhos, há temas que nós queremos debater e desenvolver e que carecemos de mais bibliografia, de mais bibliografias, e a falta de bibliotecas em grande expansão tem nos dificultado nas pesquisas dos nossos trabalhos e debates. E assim termina o Girassol Jornal de hoje. Obrigada pela companhia de sempre. Nós voltamos amanhã. A todos desejamos votos de uma excelente noite. Estamos juntos e já sabe, a proposta a seguir é Blacklist.